Olá, crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui novamente para estudar com vocês os conteúdos que fazem parte da disciplina de ciências. Por essa razão, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo estudado na aula anterior, que foi sobre radiação solar, aquecimento e reflexão de objetos, certo? Na aula anterior, nós aprendemos que o Sol é uma estrela, é a principal fonte de luz do universo e essa estrela que fornece a principal luz para a vida na Terra. Aprendemos também que essa luz é de fundamental importância, porque o Sol é importante. E aí eu pergunto por quê? Bem, o Sol é de fundamental importância para os seres vivos porque ele nos fornece luz. E essa luz nós chamamos de radiação solar, que na verdade são os raios de sol, não é? Emitidos pela luz. E essa radiação, esses raios solares, quando entra em contato com materiais ou objetos, gera energia e calor, aquecimento. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Aquecimento de objetos, certo? Então acompanha aí na telinha uma informação curiosa sobre aquecimento de objetos. Tudo bem? Vamos lá fazer a leitura? Aquecimento de objetos. O que vem a ser isso? O Sol emite luz, que pode ser transformada em calor em contato com alguns materiais e superfícies. Isso é o que chamamos de aquecimento de objetos. Então visualizem bem e observem a imagem. Olha só, o Sol, né, como uma fonte de luz e uma frigideira, esse objeto aí recebendo toda essa luz que o Sol está emitindo, fornecendo. E esse aquecimento se dá em superfícies escuras e em superfícies laminadas. Mas vamos falar primeiro das superfícies escuras. Nas superfícies escuras, elas absorvem melhor o calor. E aí nós temos um exemplo bem importante, um exemplo bem legal de você, quando sai para passear e usa uma roupa na cor preta ou escura. E quando você usa essa roupa na cor preta ou escura, você passa e fica exposto ao sol, você passa a sentir mais calor. Por quê? Porque esse tecido escuro, ele absorve mais toda essa luz, gerando calor, gerando aquecimento. E aí você passa a sentir mais calor, certo? E aí a gente pode também pensar nas superfícies laminadas, como mostra o exemplo, que refletem melhor a luz do sol, como é o caso do papel alumínio e do espelho. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, verificarem, observarem o espelho. Então, o espelho reflete toda a luz que recebe. Então, ele tem a facilidade de refletir. E ao mesmo tempo que ele absorve, ele devolve. Então, não fica tão aquecido como uma superfície escura. É como se fosse um bloqueio. Ele recebe toda a luz, mas devolve para onde veio ou para qualquer outra direção. E aí, já que nós estamos estudando um pouco sobre o reflexo dessas superfícies laminadas, vamos a mais uma informação curiosa sobre a reflexão de luz em objetos, certo? Vamos lá. Acompanha aí na telinha. Reflexão de luz solar em objetos. Então, que fique bem claro que não é a reflexão de qualquer luz, mas a reflexão solar. É o que nós estamos estudando agora, certo? Então, vamos lá. A reflexão de luz acontece
quando o raio de luz encontra um obstáculo e retorna de onde saiu. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira é a reflexão da luz regular e a reflexão da luz irregular, como eu mostrei do espelho. O espelho é uma reflexão de luz regular. Ele permite que esse objeto reflita toda a luz que recebe de qualquer objeto. E isso nós chamamos de reflexão de luz regular. Por quê? Porque essa reflexão permite enxergar a imagem dos objetos refletidos nitidamente, ou seja, é possível ver claramente. Toda imagem de objetos ou luz emitida em um espelho, por exemplo, é devolvido, é refletido. E aí nós temos também a reflexão de luz irregular, que é o caso quando as imagens e a luz não são transmitidas nitidamente, ou seja, com facilidade. E aí a gente pode lembrar aqui alguns objetos que podem refletir essa luz irregular e essa luz irregular, certo? Agora, já que nós já conhecemos um bom exemplo de superfícies que refletem a luz solar regular, que é o espelho, pois ele reflete a luz e a imagem que recebe, vamos ver agora um bom exemplo de algumas superfícies que refletem a luz do sol irregular, essa reflexão de luz irregular, que é o caso da madeira. Por que a madeira é uma superfície que reflete a luz irregular? Porque é um objeto que um objeto que não transmite, que não reflete a luz. Além disso, a gente tem outros objetos que refletem essa luz irregular, que é o vidro transparente. O vidro transparente não reflete a luz do sol. Ele ultrapassa a luz emitida pelo sol ou por qualquer outro objeto, ele reflete a luz. Então, torna-se uma superfície que reflete uma luz irregular, certo? Além disso, a gente tem outro objeto que é o plástico transparente. Por exemplo, se eu colocar qualquer objeto dentro desse plástico, ele será visível, não é? Daí, uma reflexão de luz irregular, certo? Então, agora, vamos assistir a um vídeo que mostra os efeitos da radiação solar em diferentes ambientes. Vamos lá? Efeitos da radiação solar em diferentes superfícies. Você já percebeu que durante um dia ensolarado a areia da praia fica mais quente que a água do mar? E que a calçada por onde caminhamos para chegar até a praia é ainda mais quente? Vamos perguntar para o Paulo, que está se divertindo na praia. A areia da praia está quente? Tá quente. A areia tá quente. E a água do mar? Qual está mais quente? A areia ou a água? A areia. Então a areia está mais quente que a água? Tá mais quente. E a calçada, quando você chegou, estava mais quente que a areia? Tava muito mais quente que a areia. Mas por que será que isso acontece? Em um dia ensolarado, mesmo recebendo a mesma quantidade de raios solares, a água do mar demora mais tempo para se aquecer do que a areia da praia. E olha só que interessante! À noite, a água do mar está morna ainda e a areia da praia está mais fria. Isso acontece porque a água do mar demora a aquecer, mas também demora a esfriar. Em contrapartida, a areia da praia aquece rápido, mas também esfria rápido. A calçada e o asfalto também aquecem rapidamente e ficam ainda mais quentes que a areia. Ir para a praia é muito bom, mas para aproveitar bem o dia, não se esqueça de passar o protetor solar
e de se proteger debaixo do guarda-sol quando o sol estiver muito forte. Como nós percebemos no vídeo, a radiação solar são efeitos dos raios solares benéficos e maléficos. E um desses benefícios da radiação solar é a produção da vitamina D. E como é que isso acontece? Quando a nossa pele fica exposta ao sol, entra em contato com o sol, faz com que a nossa pele estimule o nosso organismo a produzir a vitamina D. E essa vitamina D é importantíssima à nossa saúde. Mas existe um porém. Se nós ficarmos expostos por muito tempo, em excesso ao sol, podem causar danos. Então, a radiação tem malefícios e benefícios. Como nós já falamos, um dos benefícios é a vitamina D, que nós precisamos ter. E os malefícios são muitos e bem graves. Como, por exemplo, quando nós ficamos bastante tempo expostos ao sol, nós podemos ter queimaduras e câncer de pele, além de ter insolação, além de acelerar o envelhecimento precoce, além de aparecer ruguinhas, manchinhas e muito mais. Então, que fique bem claro que a radiação solar traz malefícios, mas também traz benefícios, certo? E aí a gente pode até pensar um pouquinho nesses cuidados que nós devemos ter com a radiação solar. Como, por exemplo, a gente deve usar filtro solar, a gente deve usar protetor solar, protetor labial, chapéu, boné, óculos de sol e até sombrinha. É isso aí. Então, a gente fica por hoje por aqui e na próxima aula nós daremos continuidade. E não esqueçam, acessem a plataforma para rever essa aula e as demais. Um grande abraço e até mais, crianças!